Tá gravando, pode começar. Conforme foi, eu conto, o Senhor me põe a ponto. Pelo que do trecho voltamos, para mais poente do que lá, só Uruburetamas. E o caminho nosso era retornar por essas gerais de Goiás, como lá alguns falam. O retornar para estes gerais de Minas Gerais. Para trás deixamos várzeas, Cafundão, deixamos fechadas matas. O João Congo piava cânticos, triste lá e ali em mim. Isto é, minto. Hoje é triste. Naquele tempo eram as alegrias. Suaçu, a para, corria da gente, com a cabeça empinada quase nas costas, protegendo para não prender nas árvores sua galhadura dele. Galheiro Suaçu Pucu, com sua fêmea Suaçu a para. Um dia, vez, se matou uma sucuri de 36 palmos, que de ar engravidava. Dava lugares em que de noite se estava de repente no cabo do revólver, ou em carabinas mesmo, e carecia de se acender maiores fogueiras, porque do cheio oco do escuro podia vir cruzar per meio a gente algum bicho estranhão, formas de grandes onças, que rodeando esturravam, ou a mãe da lua, de voo não ouvido, corujante, ou de supetão as brutas com forte assovio, vindo do lado do vento, algum macho danta, cavalurão. E foi aí que o Veraldo, que era do Cerro Frio, reconheceu uma planta que se chamasse guia torto, se certo, suponho, mas que se chamava candeia na terra dele, a qual se acendia e prendia em forquilha de qualquer árvore. Ela aí ia ardendo luminosa, clara, feito uma tocha. Atravessamos campos, dias tão claros, céu de toda altura. A mais voavam eram os gaviões. Goiás estava pondo fogo nos seus pastos. Arte que fumaceava o tisne. O sol roxo requeimão. Tive uma saudade de outras audácias. Morreu o pitolô, por bala de arma que disparou sem ser por querer de ninguém. Caso muito acontecível. Num sítio, o padre Peixoto morreu, o Freitas Macho também, de uma dor forte no vão da barriga, banda da mão direita. Remédio de chá nele não produziu o velho efeito. A Laripe teve uma carregação dos olhos. O conceiço destruncou o braço, deu trabalho e dores para se repor no lugar. Advertido que antes dessas passagens, assim não lhe vinha minuciando, e que elas corretamente sempre se dão, mas que eram somente as mortes sérias serenas, de outras desgraças diversas ou doenças para molestar. E dos fazendeiros remediados e ricos se cobrava a vença, em bom e bom dinheiro. Aos 5, 10, 12 contos, todos tinham mesmo pressa de dar, com que enchia a caixa. E abriam para a gente pipotes de cachaça, a qual escanceavam. Se jantava banquete, depois um coreto se cantava. Às vezes, não sei porquê, eu pensava em Zé Bebelo. Perguntava por ele em outros tempos. E ninguém conhecia aquele homem. Tá ali. O de que alguns tivessem notícia era da fama antiga de Medeiro Vaz. Daí me dava raiva de ter pensado, refletido em Zé Bebelo. Bobeias. Andantemente, só me engracei foi de uma mulher, casada essa, que com um tremor enorme me desgostou neste responder. Ai, querendo Deus que o meu marido quiser, ao que eu atalhei. Ah, pois nem eu não quero mais não, minha senhora dona. Não estou de maneira. E sem ser de propósito, até botei mal olhado no menino pequeno que estava perto. Que assim viemos, mas conta ao Senhor as coisas, não conta o tempo vazio que se gastou. E glose, manter firme uma opinião, na vontade do homem em mundo transviável tão grande é dificultoso.
vai em viagens imensas, o Senhor faça o que queira ou que não queira. O Senhor toda a vida não pode tirar os pés, que há de estar sempre em cima do sertão. O Senhor não creia na quietação do ar, porque o sertão se sabe só por alto, mas ou ele ajuda com enorme poder, ou é traiçoeiro muito desastroso. O Senhor, passo. Vou lá, então. Tomei mais certezas da minha chefia, que é ver que eu tinha deixado de parte todas as minhas dúvidas de viver, e que apreciava o só estar do corpo, no balanço daqueles dias temperados tão bem quanto o céu varreu. Dias tão claros, tanto que as cigarras chiavam em grossas, e de qual e de qual e de que tal arte valessem por um atraso das chuvas do ano. Alguns já queriam desejar. Não foi. Mas eu cria por mim nas melhores profecias e sempre dei um trato respeitável, amistoso aos homens de valia mais idosa, vigentes no sério de uma responsabilidade mais costumeira. Esses eram João Gonhá, Marcelino Pampa, João Conclis, Araripe e outros uns restantes, que mereciam de si e não me esqueci das praxes. Tirante que não pedi conselhos. Mal não houvesse, mas pedir conselho, não ter paciência com a gente mesmo, mal ajante, nem não contei meus projetados. O rio Urucuia são dos matos, e não berra, desliza. O sol nele é que se palpita no que apalpa. Minha vida toda, e refiro que fui em altos minha chefia. De Adorim mesmo mal me entendeu, qual que recordo. Foi num durante de tarde, às incertas horas, quando se via por um selado estirão escapante. Nós dois em dianteira, par de homens, um diabo de calor, e os cavalos pisavam léguas destinadas de cristal e malacachetas. Céu e céu em azul ao Deus dá. O senhor vai ver, em Goiás, como no mundo cabe mundo. E o que de Adorim me disse principiou deste jeito assim, que perguntou, esconso, se eu queria aquela guerra completamente. Tal achei áspero, que ele me condenava a ouvir dando tantas voltas, em vez de reto para topar o inimigo, ir remeniguei. Uai de Adorim, pois você mesmo não é que é o dono da empreita? E mais, meio debiquei com essas, que eu vencendo vou é menos feito Gui de Borgonha. Acho que as palavras que eu disse agora não estou trastejando. Mas de Adorim repuxou o freio e esbarrou, e com os olhos limpos, ele me olhou muito contemplado, vagaroso, que dizendo, Reobaldo, hoje em dia eu nem sei o que sei, e o que soubesse deixei de saber o que sabia. Demorei que ele mesmo por si pudesse pôr explicação, e foi ele disse, por vingar a morte de Joca Ramiro, vou e faço consoante devo. Só e Deus que me passe por esta, que indo vou não, com meu coração, que bate agora presente, mas com coração de tempo passado, e digo, afirmo que não colhi a grã do que lhe disse, porque naquela hora as ideias nossas estavam descompassadas, surdas, um do outro a gente desmou o meu pensamento para outros pontos. Urucuia, lá onde houve matas, nem sol, nem idade. A mata de São Miguel é enorme, sombreia o mundo, e de Adorim podia ter medo? Duvidei, eu sempre sabia. Um dia o medo consegue subir, faz oco no ânimo do mais valente qualquer. Contanto, eu fui e disse, tudo na vida cumpre essa regra.
Duvidei pouco. De Adorim não temia, o que ele não se vexou de me dizer. Menos vou, também, punindo por meu pai, Joca Ramiro, que é meu dever, do que por rumo de servir você, Reobaldo, no querer e cumprir. Nem considerei, o Hermógenes tem de acabar, eu disse. De Adorim ia ter certas lágrimas nos olhos, de esperança empobrecida. Me mirava e não atinei. Será que até eu achasse uma devoção dele merecia trivial? Certo seja, não dividi as finuras, mas também afiguro que responder mais não pude, por motivo de divergência. Qual que na hora deu de dar diante de um desvoo de tanajuras, que pelas grandes quantidades delas, desabelhadas, foi coisa muito valente para mim, foi o visto nunca visto. Em risco, zunindo como enchia o ar, caíntes então, porque a lei delas é essa. Como porque o corpo traseiro pesa tão bojudo, ovado, bichão maduro, ele não aguenta o arco de voar. Iam semeando palmos de chão, de preto em acobreadas, e tudo mesmo cheirava a natureza delas, cheiro cujo que de limão ruivo que se achasse na chapa. Bago dessas, muito mundialmente, caso que os cavalos se espantavam, uns na sua cisma até refungando, e o menino Guricó, de ver mais que todos, tocou para diante, com gritos e arterices, tão entusiasmável, como tanto aprovei, porque o menino Guricó do Sucruí eu tinha botado viajantes, como era mesmo para ele saber do mundo. Mas o esbagoar estirante das tanajuras vinha para toda parte, mesmo no meio da gente, chume-chume, fantasiado de uma chuva de pedras, e elas em tudo caíam e perturbavam nos ombros dos homens, no pelo dos animais. Como digo, eu mesmo a tapas enxotei muitas e outras que depois tive de sacudir fora da coroa do meu chapéu, por asseio, por asseio. Içá sabe tu, já ouvi dizer que homem faminto come frita com farinhas essas imundícies. E os pássaros, eles sim, gaviãozinhos que no campo esmeirinhavam, havendo com o que encher os papos. Mas bem, porém, que cada tanajura mal ia dando com o chão, no desabe, sabia que tinha de furar um buraco ligeirinho e se sumir desaparecida na terra, sem escolha de sorte, privas de suas asas, que elas mesmas já se picavam, desfolhadas, feito papelzinho. Isso é dos bichos do mundo. Uso. Mas então, quando mirei e não vi de Adorim, se desapartou de meus olhos, afundou no grosso dos outros. Aidiei, e eu tinha mal entendido. E o senhor tenha bons estribos, que informam que o que disse se deu bem e antes dele, de Adorim ter sido a conversa com a mulher do Hermógenes, que agora, do que sei, vou tosquejar. Passo. Vou pegar aqui. Como de fato desamarrou o tempo, formou muita chuva, com assim emendados chovidos 3 dias. Então certificamos de permanecer esse tempo em prédio e enchemos a fazenda Carimã, que era de um denominado Timóteo Regimildiano da Silva, do Zabudo, no vulgar. Esse constituía parentesco aproximado com os Silvalves, paracatuanos, cujos tiveram sesmarias na confrontação das divisas das duas bandas iguais. Do Zabudo, o Senhor preste atenção no homem, para ver o que é um ser esperto. Primeiro, encontramos de repente com ele,
quando se ia por um assente. Chapadazinha dessas de capim fraco. Conciso já principiava a chuviscar e eu estava pensando que por ali, menos longe, algum rancho ou alguma casa de sitiante havia devagar. Nessa mesma horinha, o tal se apareceu, conforme vinha, num cavalo baio, com uma daquelas engraçadas celas cutucas que eles usam e introduzido em botas de montar muito boas, dessas de couro de sucuriju, de que eles faziam antigamente. No natural, que foi ele ver a gente e levou o choque. Instantezinho, porém, se converteu. Isto, que se desapeou ligeiro e tirou o chapéu, com cortesia mor, com gesto de braço, e manifestou: Senhores meus cavaleiros, podem passar, sem susto e com gosto, que aqui está é um amigo. Amigo de quem? Eu revidei. Vosso, meu senhor cavaleiro, amigo e criado. Esperança dele era ver a gente pelas costas. Com ele, apertei. Aonde que morasse? Lá daquela banda, meu senhor, sítiozinho raso. Outrate, ele respondeu, nhento, pasmado. Atalhei. Ah, pois, para lá vamos, aonde menos chova. O senhor mostre. Aí ele remudou os modos, falando em muito aprazimento, em honras de sinceridade. A fazenda era ali só uns passos. Assim ele já se astuciava. Do Zabudo, homem somítico, muito enjoativo e sensato, requeri dele o prêmio que marquei em arras de 7 contos, e ele se desesperou, conforme caretas, e suas costas das mãos, mesmas, uma e depois a outra. Diversas vezes ele beijava, sempre gemendo que não e que sim. Pediu vênia de me noticiar como os negócios da lavoura, para ele, nos derradeiros 3 anos, andavam desandando, com peste que no gado deu e redeu, e praga no carnaval. Por via dela, nem fervia mais safra. E tudo que falava, explicava e redizia. Mesmo se fiou de querer me levar, debaixo de temporal, para exemplificar minhas vistas com o pejorativo de suas posses. Por causa da caceteação, concedi rebates, acabei deixando o estipulado em 3 contos 500, e também por receio de se pegar em mim a nhaca daquele atraso. Se bem que, no repleto de dinheiro ganho goiano, como já se estando, eu descarecia de sistema de bruteza com ninguém. E mesmo se traçou que o sustento nosso, ele por metade fornecia gracioso, sem estipêndio, escatimava, mas dava, ao tanto que o resto eu pagava caro, e os percebidos certas dúzias de ferraduras. O milho para os animais, umas mantas de toicinho e 10 quartilhos de cachaça, que em justo fazer nem prestava. Bom, lá era o fumo de rolo, e já dava de ser, como desemboque, eu pagasse a ele só para se comportar calado. Por fim, penso, a falha nossa lá, para aquele do Zabudo, ficou quase de graça. Passo. Posso pegar? Pode? Vamos lá. E dito e referido que chovia em Goiás todo, assistimos dentro de casa, só saindo no quintal para chupar jaboticabas. A gente tinha baralhos, se jogou, rouba-monte e escopa, porque truque eu não consentia, por achar que me faltava floreado rompante para os motes gritos que nesse endiabrado jogo compertencem. E mesmo por achar vadeado para a minha chefia. Então, bem, enquanto a gente formava essa distração,
O do sabudo ia e vinha, flauteando, escogitando de certo, para ratinhar e cisar a gente com mangonhas, outras velhaquices choradas. E foi de repente, ele se chegou com esta que não se esperava por barato nem caro, que a minha senhora, aquela, suplicava o favor de um particular com um moço chamado Reinaldo. Essa nhã, refiro, era a mulher do Hermógenes, que em reserva fechada se tinha no quarto do oratório. E de Adorim, saber o senhor tem, era conhecido por Reinaldo. Que me invocou, o senhor vai dizer, me causou espantos? Havia de. Eu estava na sala de jantar, jogando com João Goanhá, João Conclis e Marcelino Pampa. Alaripe com a bacinha de lixívia em areia e com estopa, na soleira da porta para o quintal, acendrava as armas. Ele falou, Deus que olha lá que se o Reinaldo não dá cabo da criatura. Descontamos. Ela será que faz mandraca? João Goanhá vitrou com essas risadas. Ara, para obrar bom feitiço que valha, disse que só mesmo negra ou negro. Isto que Marcelino Pampa deu de opinião, enquanto pegava o 7 belo com o 7 de paus. Eu joguei, e João Goanhá somou 6 e 3 na mesa, conforme pegou com um valete e escopou. De Adorim se tinha encaminhado para onde estava a mulher, para ir ouvir o que ela queria que ele ouvisse. Tocou minha vez de baralhar e repartir cartas. Ou seria algum pedido que ela tivesse de fazer a ele? Bem, daí João Goanhá esteve dizendo que a mulher rogava era por sua liberdade. E eu desconversei, observando casual, primeiro a respeito do luxo de tantos anéis de João Goanhá, gostava de botar em cheios dedos, e depois chamei a atenção para as goteiras abertas na telha vã daquele grande cômodo que se carecia de dispor umas latas em diversos pontos e até uma gamela no meio da mesa, fim de se aparar águas da chuva. Mas, mesmo por mim, eu já tinha perdido a simpatia no divertimento do jogo e me ergui de lá. Fui ver a coisa nenhuma no alpendre, onde até homens dormiam madraços, aborrecidos com um chover tão constante. De Adorim não vinha, não dava de sair do quarto do oratório. E, quando foi que veio, não me contou nada. O que disse comum. Ela só chorou mágoas. Não perguntei passo. Devido que não perguntei logo a primeira, depois foi não ficando bem, para o meu brio, o perguntar. De Adorim se atarantava, quieto, nem não era correto o que ele estava fazendo, escondendo fatos. Palavras que vieram a gume em minha boca foram estas, que eu não gostava de hipocrisias. Pensei e não disse. Eu podia duvidar das ações de Adorim? Lá ele alguma criatura para traição? Rosmes. Ideia essa não aceitei, por plausível nenhum. Mas de motivo como me desgostei, assim resolvi a saída da gente dali da Carimã, no instante mesmo, e dei ordem. Fossem trazer os cavalos e arrear atrás do tempo que fizesse. Enxurradas tais, nuvens grossas, céu nubloso e trovão em ronco, chuvas com que os caminhos se afundavam. E assim cumpriram. Mas aí nem bem os cavalos vieram no curral, se deu uma estiada muito repentina, por um montão de vento. O céu firmou e sol com todos os bons sinais, ante o que, por isso e portanto, a admiração do pessoal foi de grandes mostras. E eu vi que menos me entendiam, mais me davam os maiores poderes de chefia maior. Só o do sabudo, sabia o senhor, parava fora da roda, sem influência nenhuma, feito um tratante. Saiba o senhor que assim ele ainda me veio, com visagens e embaraços, por amortecer a paga, pedindo ágios de calota e prazos mercantis. Agora, mais que tudo, saiba o senhor uma coisa a que ele, para os fins, executou na hora da confusão da saída nos afamar.
pois de repente trouxe e ofertou a Deodorim de regalo uma caixeta da boa e melhor marmelada goiana dada a valores. Ademais, o senhor prove-o de que demais gostará, a de Santa Lucia, perto desta perde por famosa. Dando aquilo a Deodorim, ele não queria disfarçado me agradar. Por vantagens? Se sei. O que é que estivesse dentro das ideias daquele homem? O jeito estúrdio e ladino de olhar a gente, outrolhos, e que na hora não me fez explicação. Sendo que, mediado esse obsequio a Deodorim, ele conseguiu mesmo me adular. Saranga fui contra contas, contra aquele parananista lordaço. Ele se saiu quite, por pouco não pegou até dinheiro meu emprestado. Mesmo pelos cavalos e burros que se deu, recebeu igual quantidade dos nossos, bem melhores, somente que estavam cansados. Teve até permissão de conservar o dele próprio, o baio, que disse ser de venerada estimação por herdado pessoal do pai. Nele, amontado prazido, naquela dita cutuca, pandegamente, pois ainda veio, por quarto de légua, fazendo companhia a gente. Coisa assim não se vê. Tanto ambicionava que nem temia. Sempre me olhava, finório, com as curiosidades. E assim, agora, o senhor prestou toda a atenção nesse homem do sabudo? O diabo dele. O senhor me diga, o senhor desconfiou de alguma arte? Concebeu alguma coisa? Passo. Eu posso pegar aqui. Sumimos de lá. Em 5 léguas, vi o barro se secar. O campo reviçava, mas concedi que a viagem viesse à branda, serenada. Quis. O burrinho que nosso Senhor Jesus Cristo também não levava freio de metal. Isso, na ocasião, emendo que não refleti. Razão minha era, assim, de ter prazos para que meu projeto formasse em todos os pormenores. Mas isso afianço ao Senhor. Também eu não sentia açoite de malefício herege nenhum, nem tinha asco de ver cruz ou ouvir reza e religião. Mesmo me sobrasse tempo algum de interesse para reparar nesses assuntos, eu vinha entretido em mim, constante para uma coisa que ia ser. Queria ver correndo num pé só, acabar com o Hermógenes. Assim, eu figurava o Hermógenes, feito um boi que bate. Mas, por estúrdio que resuma, eu, a bem dizer dele, não poitava raiva. Mire, veja, ele fosse que nem uma parte de tarefa, para as minhas proezas, um destaque em minha boa frente e o chapadão. Assim, neblim, mal vislumbrado, que um fantasma, e ele mesmo não era que era o realce meu, eu carecendo de derrubar a dobradura dele para redimir minha grandeza, façanha. E perigo não vi, como não estava cismando incerteza. Tempo do verde. Epa! Eu ia erguer mão e gritar um grito mandante, e o Hermógenes retumbava. Então era que estava ele? Sabia não sem nenhuma razoável notícia, mas notícia que se vai ter amanhã? Hoje mesmo ele já se serve. Sabia, sei, como o cachorro sabe. Assim, o que nada não me dizia, isso é, me dizia meu coração, que o Hermógenes e eu, sem dilato, a gente ia se frentear em algum trecho, nos Gerais de Minas Gerais. Eu conhecia. A pressa para quê? Ao ir, ao que ir, ia contra a Serra das Divisões, ou sobre o Rio São Marcos, Estrada Real, Estrada do Mar. Como, de fato, aquilo estava impossível, breando de barro alto, num reafundo,
num desmancho, que comia com engolo as ferraduras, mesmo cravadas novas, e sujeitava a gente a escorregão e tombos. Teve animal que rachou canela, quebrou pescoço. Esses caminhos têm tripas, se dizia bem. As loucuras, e a jorna não rendia. Não se podia deselar o pisar. Retardar, mesmo se me dava agradável. Eu ia numa caçada com grande gosto. Ah, pois não era? Mas tempo se gastou, esbarrando em casas de fazenda ou em povoados. Melhor, por lá também havia de aprender a referir meu nome, em desde bem que já cumpriam de me recompensar e me favorecer pela vantagem, porque eu ia livrar o mundo do Hermógenes. O Hermógenes, pelejei para relembrar as feições dele. Achei não. Antes devia de ser como o pior, odiado com mira na gente. Diadorim, pensei, assopra na mão a tua boa vingança. O Hermógenes mal sem razão. Para poder matar o Hermógenes, era que eu tinha conhecido Diadorim e gostado dele, e seguido essas malaventuranças por toda parte. Retardamos, até que tomamos sazão boa do veranico. Seguimos, enfim, estrotejando. Parávamos léguas perto das divisas. Mandei ir vigias e dianteiros. Conferi meu povo nas armas. Tudo prazia. O barranco mineiro ou o barranco goiano. Da beira de Minas, via um mato vagaroso. E piorou um tico o tempo. Em Minas, entramos serra acima com os cavalos esticados. Aí, o truvisco e buzegava. O ladeirão ruim rampa, mas pegamos a ponta da chapada. Foi ver que no vento nas orelhas, o vento que não varreia de músicas. Tudo consabia bem. Isso sim, digo, no remedido do trivial espaço de chuva, a gente em avanço por esses tabuleiros. Fazia rio por debaixo, entre as pernas de meu cavalo. Ser tão velho de idades, porque pede serra, e dessas altas é que o Senhor vê bem. Como é que o sertão vem e volta? Não adianta se dar as costas, ele beira aqui e vai beirar outros lugares tão distantes. Rumor dele se escuta. Sertão sendo do sol e dos pássaros, urubu, gavião, que sempre voa as imensidões por sobre. Travessia perigosa, mas é a da vida. Sertão que se alteia e se abaixa, mas que as curvas dos campos estendem sempre para mais longe. Ali envelhece vento, e os brados bichos do fundo dele. Com trovoadão nos gerais, a rodo, dali de lá eu podia voltar, não podia? Ou será que não podia, não? Bambas asas e não sei. Bambas asas. Sei, ou o senhor sabe. Lei é assada e para as estrelas. Quem sabe tudo o que já está escrito tem constante reforma. Mas que a gente não sabe em que rumo está, em bem ou mal, todo o tempo reformado. Reformado? Em bem ou mal, todo o tempo reformado? Meus homens adianteiros retornavam, que vindos com uma notícia. Os Hermógenes, bando enorme, tocavam meio para cá. De certo, também já ciente de meu caminhar, era o devido, se estremeceu depressas. Viemos, transtopamos com os campeiros e outros, que vaquejavam ou que levavam gado de volta para o catingal.
por não morrerem seus reses todos de passar o capim novo dos Gerais, que crescem cheios de areia. Mas esses não sabiam de nada, coisíssima. A gente contentou por se chegar primeiro no Nestor, na vereda Meã, e no Coliorano, depois do Mujo. Vãozinho do Mujo, esse acho que era um certo também, o nome. Mas o Coriolano morava num buritizal de lagoa e fazia chapéus de palha fabricados dos melhores. Nele e no Nestor carecia de se chegar em antes ao Hermógenes, que lá se tinha coito de munição. Contornamos, muito brejo e sapau, já estavam de volta. Os rios andando sujos e umbuzeiros dando flor, mas a cheia de todo o rio carregava muito cuspe de espuma por cima, sinal de que ela ia aumentando com maiores chuvas nas nascentes. Assim mesmo, assim, não perdemos de breve chegar e de arrecadar munição que se queria, total toda. Arredondamos agora em hora, que era que faltava. Que era que faltava? Arredondamos. Agora em hora, o que era que faltava? Comigo, redor de mim, quem quiser a guerra. Passo. Vou ler esse trechinho aqui para terminar, então. Todos, tinha vez eu achava que queria bem o meu pessoal. Feito fossem irmãos meus, da semente de um pai e na madre de uma mãe gerados num tempo. Meus filhos, para que relembrar, divulgar dum e dum, dar resenhas? Do Dimas doido, que xingava nomes até a galho de árvore que em cara deles planejasse, ou até algum mosquitinho chupador. Do Diodolfo, mexendo os beiços num bis-bis, que era que sem preguiça nenhuma rezava baixo, ou repetia coisas de mal da vida alheia, conversando com si mesmo. Do Suzarte, tomando olhos de tudo, chão, árvores, poeiras e estilos de vento, para guardar em sua memória aqueles lugares em Léo. Do Cicrano João, em ancas de seu burro, e do Araruta, de toda confiança, esse homem já tinha para mais de umas 100 mortes. Do Giribibe, que a recorrer da guia à culatra por necessidade de cada coisa ouvir, recontar e saber. Ou do Feliciano, que abria muito o olho são para melhor entender o que a gente não dizia. Tuscaninho Caramé, que cantava bonita voz, algo antiga sentimental. João Conclis dobrando um assovio comprido sem fim, como esse que são dos tropeiros dos campos goianos, ou o José do Ponto com o jacaré, tocando os cargueiros com sua tralha de cozinhar. Mas refiro miúdos passos, coisinhas que a gente vislumbra em ocasião de momento, e que quase não esquecem, com pena, pois eu pensasse a breve na responsabilidade que a minha era, quando via um homem idosamente respeitável como Marcelino Pampa, e que já tinha sido chefe, seguindo por seu próprio gosto no meio do andamento dos outros, ou esbarrar o cavalo nos freios, e esbarrado assim, mesmo sem virar a cara para mim, mas abaixar um pouco a cabeça e ficar escutando e meditando meu conselho. Ou quando daqueles jagunços mais velhos, recomendava a qualquer rapaz, como era que deviam de ter cautela no lidar com as armas de conjunto e com a munição nas canastras, pois de tudo calados cuidavam, porque então, em sentir, era como se fosse coisa de paz, arranjos miúdos em casa da gente.
Ou mesmo quando eu avistava um daqueles catrumanos, gente toda trazida, deportados por mim da terra deles. Esses me davam estima? Ah, acho que me achavam. Antes teriam um admirado receio, o medo maior. E tinha uns, como digo ao Senhor que relembre tudo, esse, anunciando. Quando se falava em fogo, ele já ficava com o corpo para diante, meio entortado, e que ele era magro, mas ovante, barrigudo mediamente, e de um chapéu simples, mas um pouco mais enfeitado ou novo. Ele já demonstrava mirar de boba inveja, meus filhos. Mas não durava daí. Menosmente, eu esquentava outra vez meus altos planos, mais forte. Refervesci. Eu era assim. Sou? Não creio, Senhor. Fui o chefe urutu branco, depois de ser tatarana e de ter sido jagunço riobaldo. Essas coisas largaram de mim na remotidão. Hoje eu quero é a fé, mais a bondade. Só que não entendo quem se traz com nada ou pouco. Eu não me serve cheirar a poeira do cogulon, mas quero mexer com minhas mãos e ir ver recrescer a massa. Outra sazão, outros tempos. Eu ia para sofrer sem saber, e veja, se vinha, eu comandei. É guerra, mudar a guerra, até quando onça e couro? É guerra. Todos me aprovavam, ainda mesmo que com o cantar. Olererê, baiana, eu ia e não vou mais. Eu faço que vou lá dentro, ó baiana, e volto do meio para trás. Assim, aquela outra que o Senhor disse, canção de Sir Luís, só eu mesmo, meu silêncio, cantava. E fico por aqui, porque aí depois já é um parágrafo maior, e já são 7:55. E é isso. Ai, Jesus. Freado de minha soberba, o amor a Eu fiquei com a imagem de ter bambas asas. Menina, vira e mexe, o Reobaldo lembra do Zé Bebelo, né? É, referência. Referência. E as tanajuras, hein? Uma iguaria, né? Pois é, eu tive vendo a iguaria, né? Eu brincava muito quando eu era criança, com tanajura. Mas não sabia que... Acho que tem pratos, né? Que o pessoal come, né? Tem aqui no interior de São Paulo, fazem isso ali na região de São José dos Campos, fazem uma farofa de tanajura. É mesmo? Já comeu? Não, nunca comi, Não? mas só ouvi dizer. Ah, eu teria coragem. Ah, eu queria experimentar, velho. Bastante pimenta. Pode Com falar. bastante pimenta. Eu falei só que é com bastante pimenta, deve ser bom. Essa tanajura, ela mexeu comigo também. Porque da tanajura, eu lembrei de algo bem interessante. Quando eu era criança, a gente ficava na rua brincando. E nesse tempo, nessa revoada, né, de tanajuras, que é a mudança, né, de formação de novos formigueiros, tal e tal, aí tinha muita tanajura e a gente ficava na rua cantando. Cai, cai, tanajura, na panela da gordura. Eu não sei se vocês cantavam isso, a gente cantava. Cai, cai, tanajura, na panela da gordura. E aquele monte de tanajura pelo chão, e a gente catava as tanajuras. E o interessante é que na rua que a gente morava, tinha uma senhora que ela era parteira.
né? O nome dela era Mamãe Germínia. Inclusive, ela foi parteira da minha mãe no meu nascimento e de meus irmãos, e de 3 irmãos meus, Olha né? só. Só o mais velho que foi, né, com o médico, que foi o parto mais difícil da minha mãe. Mas os outros 3 foram todos com Mamãe Germínia. E nós catávamos tanajura para a Mamãe Germínia. A gente pegava, tinha um saco, a gente pegava as tanajuras, botava no saco e dava para ela. E ela era uma senhora forte, gorda, ela era preta, assim, bem um símbolo mesmo de uma ama, né, africana, né, raiz. E aí ela pegava aquelas tanajuras, arrancava a bunda da tanajura, que é aquela parte mais popuda, né? Uhum, sim. Da tanajura, e aí saía aquela gordura mesmo assim. Aí ela pegava aquelas bundas de tanajura todas, botava num tacho e fazia a farofa e comia. Oh, meu Deus! Eu nunca esqueci isso. E da musiquinha, cai, tanajura na panela da gordura. E parece, eu não tenho certeza, parece que o agasalamento é feito no ar, né? E os machos morrem e descem as fêmeas. Muito interessante. Eu só Então, conheci, eu só lembrei disso porque eu fui pesquisar da Tanajura. Mas eu gostei muito de uma frase aqui que ele fala: quem sabe tudo que já está escrito tem constante reforma, mas que a gente não sabe em que rumo está. Em bem ou mal, todo o tempo reformando. Achei interessante. a frase na leitura de hoje que me chamou a atenção foi essa aqui, ó. Travessia perigosa, mas é a vida. É a vida. Completamente, Não é completamente. É uma variação, né, da clássica frase dele, a vida é perigosa, né? E Também me chamou a atenção. Eu vou ficar com, assim, é mais extenso do que uma frase, mas em vista do extenso do livro, acho que vocês vão entender. Antes da música, da cantiga, ele diz: fui o chefe urutu branco depois de ser tatarana e de ter sido Jagunço Riobaldo. Hoje eu quero a fé, mais a bondade. E continua, né, um pouco. Mas é incrível como assim, de repente, já a gente se aproximando do final, em 3, 4 linhas, ele resume a vida de Riobaldo, né? Tudo que ele foi, tudo que ele espera. Eu achei incrível isso hoje. Uhum. Cogulo, por sinal, significa sobrante. Eu estava procurando aqui no dicionário e diz: nas medidas de grãos, quantidade que, por excessiva, ultrapassa as bordas da medida. Aí diz: não me serve cheirar a poeira do cogulo. Então, cogulo é sobrante. Mas se a gente ficar procurando, a gente recebe o ano novo aqui, né? Sim. Feliz ano! Pois é. Que mais? Eu fiquei com como é que o sertão vem e volta. Sim. Muito bom. Tem mais uma aqui que eu achei interessante. Hoje em dia, eu nem sei o que sei. E o que soubesse, deixei de saber o que sabia. Essa foi muito boa, né? Muito engraçado. Essa você tem que parar para pensar mesmo, que é bem... Isso aí. Algo mais? Não? Então, bora lá, né? Bora lá, semana que vem tem mais. Chegando no nosso final. E é isso, e vamos nos conectar com autoras, já pensando na próxima, com muita dor no coração, mas já pensando no próximo livro. Tá bom? Então, sugestões são bem-vindas.
É isso, gente. Certíssimo. É brasileiro ou pode ser do mundo? Então, a gente estava discutindo isso essa semana. A gente ainda vai ficar um pouquinho no Brasil. A ideia depois é seguir para a América Latina e aí depois para o mundo. Sertão, só que literário. Vamos lá, amor. Isso aí. Então, a gente pode fazer Tá mais, né? Mais certo, gente. uma autora brasileira, um autor brasileiro, e depois a gente inaugura aí os... A gente vai para Venezuela. Opa! Pois é, recentemente eu soube que Jorge Amado traduziu um escritor venezuelano, mas acho que é década de 30, século XX, que se chama Rômulo Gallegos. Eu não sabia, soube recentemente. Parece que Jorge Amado traduziu vários escritores da América Latina e Hispana, né? Uhum. Então, deixo aí essa informação, sei lá, para o futuro, quem sabe. Opa! Sim. Bom, Então tá bom, tá gente. Então, boa noite. Boa Boa noite. noite. Quarta. Boa noite, obrigada. Boa Tchau, noite, tchau. gente. Tchau, um Tchau, Bi. abraço. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa